E aí, minha gente? Na realidade, o que aconteceu era que eu precisava de alguns acessórios para o projeto novo que eu estou fazendo. E eu aproveitei para conhecer esse novo lançamento da Fratesc, que é esse vagão lonado. Então aqui, sem nenhuma pesquisa prévia, eu vou dar uma olhada na cara dele. E aí depois, a gente vai conversar sobre como é esse modelo na realidade. Ou melhor, né? Sobre como é esse vagão na realidade. Além disso, eu precisava de mais coisas, que era um portalzinho de túnel e também uma ponte. A gente ainda vai conversar sobre essa pontezinha metálica da Fratesc, beleza? A gente vai falar sobre isso algum dia, porque eu quero ver se a gente monta juntos e tal, e conversa um pouco sobre como ela pode ser utilizada, quando ela deve ser utilizada, quando pode, né? E de que jeito a gente faz isso, tá bom? Mas por agora, vamos olhar para esses vagões. A gente adquiriu aquele kit que tem os 4. E qual que é a graça de ter os 4? O ponto é que a gente tem 4 numerações, né? 4 numerações diferentes. E sempre é uma coisa que me incomoda muito, a gente ter numeração igual, um monte de vagão igualzinho, que é um costume aí que a gente tinha antigamente, porque era difícil, né? A menos que você modelasse o seu vagão no sentido de mudar mexer na pintura e aí colocar decal e não sei o que, e era sempre um pouco mais difícil. Então aqui a gente tem aquele kit com 4 numerações, e o lugar mais barato que eu encontrei foi aquele José Ferromodelismo, beleza? E aí, vamos dar uma olhada em um deles, afinal de contas, um vai representar a todos. Bom, vagão lonado Bracel. Esse vagãozinho, o ponto é, a gente tem uma questão aqui que ele é de plástico, obviamente, mas ele está querendo representar lona. Eu tinha um certo receio que ele tivesse uma coisa muito rígida, parecendo rígido demais para poder simular lona. Mas tem um detalhezinho aqui, eu estou vendo que tem uma textura que talvez ajude nisso. Vamos dar uma olhada no detalhamento e o que a gente vai sentir quando a gente abrir isso aqui. Ups. Muito bem, minha gente. Vagão lonado Bracel. Daqui a pouco eu vou falar em que ferrovia que a gente deve usar, tá bom? Infelizmente não é qualquer uma das que são modeladas que a gente costuma fazer com o material Fratesc. Mas uma atenção para os detalhes. A primeira coisa é que esse vagão é comprido pra caramba. Eu ficaria meio incomodado de usar isso aqui, com certeza, numa maquete com curvas com raio muito pequeno, tá? Com curvas muito fechadas. Eu estou vendo aqui que ele tem algo como, considerando só de uma testeira até a outra, 23,8, tá bom? 23,8 centímetros de comprimento. Essa coisa de ter 23,8, ele lembra, é como se fosse aqueles carros de passageiros grandes, né? Que a gente às vezes usa. Aquilo é grande demais para certas curvas. Então, dependendo da sua maquete, não só o tipo de curva que ela tem, beleza, que ele de repente até faz a curva estreita. Porque, afinal de contas, tem uma mobilidade completa aqui embaixo. O problema é que a gente tem que ver os detalhes que estão em volta da via. Às vezes você põe um portal de túnel, às vezes você põe um poste, às vezes você coloca algum detalhe, uma construção, e na hora de fazer a curva ele pega vegetação e tal. Nossa, quanto que isso já não aconteceu comigo? Então, é um cuidado para a gente tomar e pensar um pouco. O ideal é você adquirir isso aqui enquanto você está meio que construindo sua maquete, só para ter certeza. Na verdade, isso vale para qualquer material rodante. Isso é uma etapa que às vezes a gente quer pular, mas é muito importante para o nosso planejamento, que é dar uma olhada exatamente como é nosso material rodante, fazer algumas medidas, especialmente testar nos trilhos e ver qual que é a área que você precisa ter do lado da via. Isso depois dá dor de cabeça e seria desnecessário se a gente planejasse mais, não é? Bom, o meu receio com relação a ele imitar algo que é lonado, até que eu acho que está bem legal. Por quê? Bom, esse vagão na realidade tem uma estrutura aqui por baixo e aqui é só lona.
É uma maneira de você ter um vagão mais leve, ao mesmo tempo ele tem a resistência, porque ele tem a estrutura por dentro dele metálica, e você consegue ter um vagão bem grande que consegue transportar e com uma facilidade na descarga, porque isso aqui vai ser, essa lona, ela é arrastada, ela é fechada, ela é aberta, não é? Para você poder transportar uma quantidade de carga bem razoável. Aliás, a gente está falando aqui, geralmente esses vagões são usados para celulose. Se houver outros usos que vocês conheçam aí, por favor, compartilhem com a gente, tá bom? Então, o que está legal, né? Parece um pouco lona mesmo. Veja, isso aqui não é uma pintura, né? Isso aqui realmente é uma textura. Ele tem, entre aspas, né? Altos e baixos aqui, ó, que a gente pode perceber que está simulando muito bem. Porque é como uma lona fica, mesmo quando esticada, né? Ela acaba deixando marcas. Se você olhar para um vagão desse de verdade, tem muito mais marcas do que isso, mas tudo bem, né? É como se ele fosse um vagão, de repente, bem novinho aí, e a gente está começando a rodar ele na nossa via. Vamos dar uma olhada em mais detalhes. A gente vê aqui no cantinho os rebites, quer dizer, rebites bonitinhos, vamos dizer assim, vai injetado junto, né? E aqui a gente também consegue perceber com bastante clareza a inscrição, que não tem nenhum vazamento de tinta nem nada. Ou seja, é uma técnica de alto nível. Detalhamentos aqui. Eu gosto muito desse detalhamento na testeira. Aqui, mais uma vez, as inscrições sem nenhum problema com relação à tinta, como se parecesse um carimbo e sem falhas, não é? O volante de freio e essa coloração diferenciada no degrau e nesses detalhes aqui de cima, esse amarelinho, não é? Mas uma coisa que podia ter passado batida, mas os caras tomaram o cuidado de colocar uma cor diferente. Em vagões antigos da Fratesc, não sei, também não me lembro se esses vagões antigos, o modelo original deles, o protótipo, tinha cores diferentes, mas a gente sempre vê tudo na mesma cor, né? Esse aqui é o número de matrícula dele, como eu disse, é isso aqui que está variando dentre os vagões desse kit, quer dizer, são 4 numerações diferentes. E bem pequenininho, você tem aqui também as inscrições que estão trazendo lotação, tara, aquela coisa de sempre, não é? A parte de baixo, com detalhamento até grande para o que seria esperado, especialmente aqui em cima, ó, olha que bacaninha que ficou. Tudo na mesma cor aqui da base, né? Nesse mesmo cinza, e dá uma envelhecida nisso, por mais que, bom, ninguém vai ver de repente quando está rodando, mas seria bastante divertido fazer isso, na minha opinião. O truque seguindo exatamente a maneira como deve ser, ele é muito semelhante ou idêntico ao truque usado nesse vagão. E é claro que a gente tem o engate NEM clássico, não é? O engate de modelo europeu. Que a Fratesc continua fazendo sempre com esse padrão, o que eu acho sinceramente muito bom. As tentativas que eu tive com o Cadi, é legal e tudo, mas assim, sei lá, eu estou preferindo continuar usando o engate desse jeito que está mesmo. Aqui também mais um detalhe, tá bom? Colocado bem aqui embaixo no reforço, que é muito legal, porque é mais uma coisa que mal se vê, mas a Fratesc teve o cuidado de colocar. Bom, vamos falar sobre o protótipo. Informações do site da Revista Ferroviária. Bom, Bracel, não é? É uma das maiores produtoras de celulose do mundo. E ela opera em Camaçari, Bahia, e Lençóis Paulista, São Paulo. Ela também tem operações em outros países. Esse vagão plataforma lonado do tipo FTT é usado para transporte de fardos de celulose. E a carga é protegida por meio dessa cobertura de lona, que é instalada em arcos deslizantes. O terminal intermodal fica em Pederneiras, e essas composições vão de lá até o Porto de Santos, puxados pela MRS, ou seja, essa seria a ferrovia que você poderia aproveitar para usar esses vagões. É isso aí.